Gente, como eu havia iniciado dizendo, nós estamos nessa série de mensagens chamada Maturidade, e nós estamos avançando nela e ensinando a igreja a respeito desse tema tão relevante que é a maturidade para os nossos dias. Nós estamos prestes a completar 9 anos na nossa casa Oxygen, e esse é um tempo que nós escolhemos pregar sobre isso, às vésperas de nós completarmos esses 9 anos, porque nós estamos crescendo como igreja, nós estamos crescendo como filhos, nós estamos amadurecendo. E se você faz parte desse tempo, eu tenho certeza que você faz parte de tudo o que está acontecendo. Semana passada eu preguei uma mensagem aqui para recapitular para vocês, com o tema Vença a imaturidade. E essa mensagem ela foi exposta a partir de 4 verdades que eu trouxe aqui. Quem estava aqui comigo na última semana e ouviu essa mensagem? Muito bom, graças a Deus. O que eu disse aqui a respeito dessa mensagem para que nós possamos vencer a imaturidade é: pare de usar Deus para fugir de Deus. Foi algo que eu disse que nós costumamos muitas vezes criar um monte de coisa para fazer, falando que nós estamos fazendo para Deus, mas na verdade nós estamos fugindo de ter um tempo no secreto, e muitas vezes nós esquecemos do secreto para estar focado naquilo que muitas vezes não tem muito sentido para nós. Nós trocamos o secreto pelo supérfluo. Algo que eu disse aqui também, a segunda verdade, foi: controle suas emoções. A importância de nós termos o nosso domínio próprio, que é um fruto do Espírito. A importância de nós controlarmos as emoções do nosso coração. Algo que eu disse também, que foi a terceira verdade, foi sobre identifique padrões, ou seja, algo que se tornou repetitivo na minha e na sua vida, nós precisamos identificar e ver se não é algo que está dentro de nós, e nós precisamos ter maturidade para tratar essas raízes, expor isso para Jesus, expor isso em um discipulado e saber que Jesus está disposto para nos curar. E eu finalizei a mensagem dizendo sobre: decida vencer a imaturidade, porque vencer é uma decisão. É uma decisão que eu e você todos os dias temos que tomar, de vencer essa imaturidade que nós falamos na semana passada, e eu disse que isso parte de nós, de um coração quebrantado, uma vida rendida aos pés de Jesus. Essas 4 verdades que nós falamos na última semana, se elas forem praticadas, eu acredito que tem, através do poder do Espírito Santo, tem a capacidade de nos transformar em uma nova pessoa. Então, se você não assistiu essa mensagem, eu recomendo você ir em uma das nossas plataformas digitais e assistir essa mensagem, que foi muito poderosa. Mas hoje, para dar continuidade à nossa série de mensagens, eu quero, antes de tudo, lembrar o texto que nós estamos usando como base para essa série, que é Efésios capítulo 4, versículo 13. Vamos ler todos juntos? Pode ser? Vamos lá então? 1, 2, 3. Até que todos alcancemos e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o desejo de Deus para a minha e para a sua vida, que nós estejamos tão unidos em fé, que nós alcancemos essa unidade e o pleno conhecimento de Cristo. Essa carta aos Efésios, Paulo está tratando a respeito de vários assuntos. Se você leu essa carta, logo no início dessa série, eu pedi para você ler essa carta, a carta aos Efésios. E essa carta, ela está dizendo sobre assuntos como salvação, vida cristã na prática, maturidade, que nós acabamos de ler, relacionamentos familiares, como um homem deve tratar a sua esposa, como a esposa deve tratar o esposo. Essa carta também vai falar sobre batalha espiritual, sobre a armadura espiritual, e ela fala também sobre ministério e dons do Espírito. É uma carta que eu digo que é uma das mais completas, que Paulo aborda vários temas dentro dos 6 capítulos que ela contém.
Mas qual a pergunta que nos reflete hoje, que eu parei para pensar, para nós avaliarmos tudo que nós estamos vivendo sobre essa série, é a seguinte pergunta: na verdade, quem era essa igreja de Éfeso? Quem era ela? Você já parou para pensar sobre isso? Quem era essa igreja que Paulo destina a essa carta e nós estamos falando durante esse tempo? Éfeso era uma cidade localizada na Ásia Menor, hoje conhecida como a região da Turquia. E é uma região hoje muito rica, e naquela época também era. Éfeso era uma cidade portuária que recebia embarcações de todo o Oriente, de todo o Ocidente. Era uma cidade estratégica para Roma, principalmente naquele período. Por quê? Porque era onde chegava mercadorias, onde saía mercadorias. Tanto é que uma coletoria muito forte de impostos havia nesse local. Paulo esteve morando nessa cidade durante 3 anos aproximadamente, durante a sua terceira viagem missionária. Nessa missão, junto com Paulo, estavam Timóteo e o amado médico Lucas, entre outros discípulos que o acompanhavam. Ou seja, ele não estava sozinho pregando nessa cidade. O evangelho de Jesus, ele já havia sido anunciado provavelmente por Apolo ali. Mas passado algum tempo, uma pequena igreja foi formada, e quando Paulo chega a essa cidade e vê que poucas pessoas estavam seguindo a Jesus, ele decide, através do Espírito Santo, ficar naquele lugar para que a mensagem de Jesus fosse expandida naquela região. Essa cidade era uma das mais importantes daquela região. A sua população, ela continha aproximadamente 250 mil habitantes. Agora imagine comigo, uma cidade do tamanho de Marília, 2000 anos atrás, implantada lá no Oriente. Imagine comigo, era uma cidade grande ou não era? Proporcionalmente. Se a gente olha para Marília hoje, a gente já observa que é uma cidade grande, de médio porte pelo menos. Agora imagina, 2000 anos atrás, 250 mil pessoas vivendo nessa cidade. E algo que era notório naquele lugar era o seu teatro, que era para mais de 25 mil pessoas. E o que eu entendo sobre isso, que a cultura naquele lugar era muito forte. A cultura, ela tinha sido estabelecida, era algo que aquele povo prezava por isso. Olha o tamanho desse estádio, conforme a imagem estava passando aqui. Outro ponto forte daquela cidade, além da cultura, era algo que Deus abomina, que é a idolatria. A deusa daquele lugar se chamava Artemis. E em algum momento da história, os romanos, por precisar fazer alguma adaptação, eles trocam o nome dessa deusa para a deusa Diana. Diana dos Efésios. Paulo refere-se a ela muitas vezes no capítulo 19, se eu não me engano, de Atos dos Apóstolos. Diana dos Efésios era uma divindade que estava naquele lugar, uma potestade que foi confrontada por Paulo enquanto estava ali. O ponto forte dessa cidade então era o que, igreja? A cultura e a idolatria. Todos concordam comigo, amém? Conforme nós estamos explicando. E Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele chega a essa cidade para pregar e expandir o reino de Deus. Algo parecido que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui não simplesmente para receber uma palavra todos os domingos, mas é minha missão e a sua missão fazer com que o reino de Deus se expanda na cidade de Marília. E eu declaro que essa cidade será ganhada para o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Marília não será mais Marília de Dirceu, Marília será Marília de Jesus de Nazaré, amém? Eu posso ouvir um amém aqui hoje? Amém? Paulo estava conduzido pelo Espírito Santo para ficar ali, e durante 3 meses ele prega nas sinagogas. De repente os judeus se zangam com ele, expulsam ele da sinagoga, e ele aluga uma escola para começar a pregar a mensagem naquele lugar, naquela cidade. E olha o que o texto diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Deus
fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Ele estava plantado naquele lugar, ele tinha sido enviado pelo Espírito Santo, e quando o Espírito Santo envia ele, algo novo começa a acontecer, algo novo começa a brotar naquela cidade, algo novo começa a acontecer no meio daquele povo. E não só isso, não só milagres começam a acontecer, a cultura daquele lugar começa a ser alterado. O povo começa a deixar a idolatria da deusa Diana dos Efésios e começa a seguir a Jesus de Nazaré. Começa a ter uma revolução naquele lugar. E eu me lembro, alguns anos atrás, aqui honrando a vida do pastor Claudinei, eu me lembro que há uns 10 anos atrás, ele passava pelas ruas dessa cidade e dizia que as boates dessa cidade iriam fechar e iriam se tornar igrejas cheias do Evangelho de Jesus. E algo vem acontecendo a partir de então. Sabe? Talvez você conheça essa história, mas ele fazia isso, e dentre dos nossos membros aqui, tem alguns que eram os promoters das baladas. Jesus converteu essas pessoas, trouxe para o Evangelho, trouxe para a luz, e sabe o que eu aprendo aqui? Assim como aconteceu em Éfeso, continua acontecendo até os dias de hoje, porque Jesus continua sendo o mesmo. Posso ouvir um amém? E olha a transformação que acontece nessa cidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18, vai nos dizer sobre isso. Muitos dos que creram, vinham, confessavam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo, reuniu os seus livros e os queimou publicamente. O valor total calculado chegou a 50.000 dracmas. Assim a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. O Evangelho de Jesus é tão poderoso que o comércio de ídolos daquela cidade, da deusa Diana, ele começa a ser extinto. O comércio de ídolos começa a ser extinto, e as pessoas que trabalhavam com esse tipo de material, com esse tipo de artífice, começam a ter os seus negócios quebrados. E sabe o que eu vejo? Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, a transformação acontece a tal ponto que o império das trevas começa a cair e até o comércio local é alterado. E algo que eu vejo e eu aprendo para os dias de hoje, e algo que eu sempre digo aqui é: onde Jesus chega, o mal tem que ir embora. Onde Jesus chega, o mal tem que bater em retirada. Onde o Evangelho de Jesus chega, é impossível não ter uma transformação cultural. É impossível não ter a sua vida transformada a partir do Evangelho, a partir de ouvir as boas novas, a partir de ser tocado pelo Espírito Santo. Mas estava indo tudo bem durante esses 3 anos, até que o comércio começa a ser impactado, e um homem chamado Demétrio resolve fazer uma conspiração contra Paulo. E Atos capítulo 19, ele vai discorrer essa história. Porque os seus negócios, os negócios desse homem chamado Demétrio e de muitos comerciantes que faziam deuses e escultura, começa a ser impactado. Começa a ser impactado porque o povo deixa de seguir aquilo que eram deuses estranhos e começa a seguir o Deus verdadeiro. E talvez eles tenham até pensado assim: vamos fazer uma imagem de escultura sobre esse Jesus, vamos ver como que ele se parece, e vamos ver como que, se nós podemos fazer uma imagem como ele. E eu acredito que alguém possa ter dito para eles assim: não adianta. Eles não irão se dobrar, porque eles confessam esse Jesus e eles creem no Espírito, na alma, na vida deles, e a vida deles é transformada. Eles não precisam desse tipo de coisa que nós temos culturalmente nessa cidade. E quando acontece essa conspiração, o que acontece na vida de Paulo? Paulo começa a ser perseguido naquela cidade, a tal ponto que uma grande reunião se forma, e a Bíblia relata que
eles queriam matar Paulo, e Paulo precisa sair fugido daquele lugar. E por que eu estou falando tudo isso para você? Eu fiz uma pergunta aqui: quem era essa cidade de Éfeso? Quem era essa igreja de Éfeso? Para chegar ao tema dessa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é: comece bem, termine bem. Comece bem, termine bem. Essa cidade recebeu o maior apóstolo do Novo Testamento. Nós acabamos de ler aqui que a cultura foi impactada. Aquilo que era uma cultura regional foi mudada por conta que Paulo estava lá pregando o Evangelho de Jesus. E algo que eu aprendo, e aqui sim eu sempre repito, é que onde um cristão genuíno passa, onde você passar, a sua marca de cristão, ela deve ser deixada. A sua marca de um cristão genuíno, ela deve ser deixada. As pessoas devem sentir saudade de você por tudo aquilo que você representa, por você carregar Jesus com você no seu coração. Mas o que me chama a atenção é que por volta do ano 57 depois de Cristo, Paulo é expulso daquela cidade. Paulo, é necessário ele fugir da cidade de Éfeso, e anos mais tarde, aproximadamente 40 anos mais tarde, no ano 96 depois de Cristo, essa mesma igreja recebe uma carta diretamente de Jesus. Sabia disso? Jesus escreve uma carta para eles. E não é uma carta psicografada, como alguns dizem por aí que existe isso. Não. Jesus usa o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, para escrever essa carta. João estava isolado na ilha de Patmos, e a igreja de Éfeso recebe essa primeira carta do Apocalipse. E eu quero ler aqui o primeiro versículo, e nós vamos escorrer essa carta durante a mensagem hoje. A Bíblia diz que ele tinha sido levado, exilado, por conta do Evangelho. A história, a tradição conta que aqueceram um caldeirão quente para matar João naquela ilha. Jogaram ele no caldeirão quente para tentar matá-lo. Sabe o que aconteceu? Nada aconteceu com ele. Ele saiu de dentro daquele caldeirão e falaram: para esse aí já não tem jeito, vamos deixar ele isolado aqui, que a morte vai dar conta dele. E ele recebe a revelação do Apocalipse durante esse tempo que ele ficou isolado na ilha de Patmos. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, assim, ó: ao anjo da igreja, na onde igreja? Em Éfeso, escreva. Ao anjo da igreja, João, Jesus, estava dizendo para João escrever diretamente ao pastor daquela igreja. Ao pastor que estava conduzindo aquele povo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Um capítulo anterior, ele estava dizendo sobre isso, ele estava explicando que essas 7 estrelas são 7 pastores, e enfim, tem todo um contexto histórico sobre tudo isso. Eis que aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Candelabros aqui está representando as 7 igrejas que estavam sendo direcionadas essas cartas. São 7 cartas do Apocalipse. E para que você entenda o que eu estou dizendo, o que eu estou mostrando aqui para você, eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem, que é: boas obras não são suficientes. Preste atenção nisso. E antes de entrar nesse ponto, eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você reflita até o final desse culto hoje. Quem sabe para a sua semana. Se Jesus escrevesse uma carta para você hoje, o que ele te diria? Se Jesus escrevesse uma carta para você hoje, igreja, Oxygen Church, o que ele te diria? Eu me parei para pensar sobre isso e fiquei refletindo. Se Jesus escrevesse uma carta para mim hoje, como pastor dessa igreja,
o que ele me diria? O que ele escreveria para mim? Veja o que o texto vai dizer no versículo de número 2. Essa igreja, ela tinha inúmeras qualidades e Jesus não deixa de citar elas. Talvez essas qualidades, elas vieram justamente pelo período que Paulo passou lá e ensinou categoricamente esse povo. O evangelho foi muito bem plantado naquele lugar. O versículo 2 vai dizer assim, de Apocalipse 2: conheço as suas obras. Jesus conhecia profundamente aquele povo. Jesus sabia o que tinha acontecido no passado. Ele conhecia a índole daquela gente, sabia o que eles haviam feito. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eram pessoas que eram perseverantes. Estavam todos os domingos ali, estavam todos os dias reunidos buscando a Deus. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado. Jesus está elogiando essa igreja, preste atenção. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. O texto está dizendo que Éfeso era perseverante. E eles haviam aprendido tão bem a palavra que eles podiam identificar quem era falso mestre, quem não era. Quem era um falso pastor, quem não era. Quem era religioso, quem não era. A pessoa que estava com Cristo e a pessoa que não era. Não era qualquer pessoa que chegava naquela igreja e podia enganá-los. Por quê? Eles estavam maduros em sua fé, maduros na palavra. Resumo de tudo, contextualizando para os nossos dias. Éfeso era uma igreja madura na fé. Uma igreja que suportava perseguições e afrontas. Uma igreja que sofria pelo nome de Jesus. Mas algo é necessário eu e você nos lembrarmos. Obras não salvam ninguém. O próprio apóstolo Paulo, antes de morrer, quando o Apocalipse é escrito, Paulo já havia morrido há muito tempo. E antes dele morrer, ele deixa uma recomendação a justamente essa igreja. Dê uma olhada. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, as obras que eles estavam fazendo estavam sendo notadas e precisa ser notada pela sociedade. Só que não é por obras que nós somos salvos, é pela fé e pela graça. E por que eu estou dizendo isso para você, igreja? Por que eu estou dizendo isso para você, Oxygen Church? Não tente comprar Deus pelo serviço. Não tente comprar Deus por aquilo que você está fazendo. Não tente comprar Deus por aquilo que você se acha justo demais. Eu ainda conversava com um familiar essa semana, e a pessoa me disse assim, mas eu preciso mesmo reconhecer Jesus? Eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém. Muitas vezes nós se sentimos justos demais. E nós precisamos se lembrar que não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos, mas é só pela graça. É só por aquilo que Ele fez, que eu e você merecemos herdar o céu. É só por aquilo que Ele fez há 2000 anos atrás, que eu e você podemos estar aqui. Sabe, servir a Deus deve ser pela responsabilidade madura de filho. Nós estamos prestes a ter uma reunião de novos voluntários. E se você amadureceu, se você é maduro o suficiente, você entende, eu sou filho. E eu preciso de alguma forma retribuir ao meu pai aquilo que ele está fazendo por mim. Mas não porque eu sou obrigado, porque eu amo a sua causa. Porque eu amo a sua causa, o meu coração está nele.
Não para mim receber algo de volta, não, porque eu já recebi a vida, eu já recebi aquilo que eu não poderia ter sozinho. Então servir a Deus é pela responsabilidade de filho. Quando um filho começa a crescer, o que acontece? Automaticamente ele começa a ajudar dentro de casa. É assim ou não é? Uma criança de 6 anos, o que nós fazemos? Arruma seu quarto. Uma criança de 10 anos, ajuda a lavar a louça. Uma adolescente de 15 anos, igual eu tenho lá em casa, Manu, o que nós fazemos? É sua responsabilidade, isso. E agora começou a trabalhar também. Veja, conforme vai crescendo, a responsabilidade aumenta. E ela faz isso por quê? Porque ela é obrigada? Às vezes sim. Mas porque ela faz parte. Porque ela ama. Porque ela é parte da família. Estão entendendo? Mas não tente comprar a Deus pelo serviço, fazendo uma barganha com Ele, porque você pode se frustrar. E voltando aqui à mensagem, muitos de nós estamos na igreja, nós fazemos boas coisas, como é bem esperado de um cristão. Mas eu quero perguntar algo novamente para você. Se Jesus escrevesse uma carta para você hoje, o que Ele te diria a seu respeito? O que Ele diria para você? Ele diria para você assim: você tem sido um bom servo, você tem sido fiel em tudo que você está fazendo. O que você está fazendo eu estou vendo, eu estou te acompanhando. Sabe qual é o risco de Jesus escrever uma carta para nós? É nós descobrirmos que nós estamos funcionando, mas não estamos fluindo. E aqui vai um recado para os pastores dessa casa, para os líderes dessa casa, para o ministério de louvor dessa casa, vai para os voluntários dessa casa e para essa igreja, você que faz parte desse povo, desse tempo. Esse é o risco de muitas vezes nós entrarmos no automático e estarmos aqui porque é um ambiente legal, porque é um ambiente que muitas vezes nos faz bem. Isso faz parte do contexto, claro que faz. Mas algo que eu tenho para te dizer, tem que ser muito mais do que isso. Sabe, muitas vezes nós entramos no automático, naquele automático assim: domingo é dia de ir na igreja, eu estou indo lá. E o resto da semana nós vivemos como se não houvesse Deus. Sabe, pior que o ateu é aquele que acredita em Deus e vive como se Ele não existisse. E eu volto a fazer uma pergunta para você. Se Jesus escrevesse uma carta para você hoje, o que Ele diria a seu respeito? O que Ele diria para você hoje? Jesus está dizendo hoje o mesmo para nós, o que disse para aquela igreja. Eu conheço as suas obras, Oxygen Church. Eu conheço as suas obras, igreja. Sabe o que Jesus está dizendo a Éfeso? Eu sei muito bem quem é você e o que você está fazendo quando ninguém está te vendo. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você hoje? Eu sei muito bem quem é você quando ninguém está te vendo. É a mesma pergunta e é a mesma resposta. E eu já disse aqui uma certa vez, demonstrar uma vida cristã, domingo passado eu disse sobre isso, demonstrar uma vida cristã não é viver uma vida cristã. Por isso nós estamos despertando essa consciência na igreja, e talvez a mensagem hoje soe um pouquinho pesada, mas para que você alcance a maturidade em Jesus, é necessário. Nós não podemos alimentar vocês somente com leite. Nós temos que entregar algo que vai dar sustância para vocês, para caminhar um pouco mais, para fortalecer a sua fé. Sabe? E quando eu falo sobre isso, demonstrar uma vida cristã não é ter uma vida cristã, sabe o que eu penso?
Se você ficar 20 anos dentro de uma garagem, não vai te fazer um carro. Da mesma forma que se você ficar 20 anos dentro da igreja, não te faz um cristão. Se você não decidir entregar a sua vida para Jesus literalmente, completamente, é necessário que você entregue tudo a Ele. Permita que Ele faça uma limpeza na sua vida, transforme aquilo que precisa ser transformado. E o segundo ponto dessa mensagem é, primeiro foi? Qual foi o primeiro ponto, igreja? Comece bem, termine bem. O tema da mensagem. O primeiro ponto é, boas obras não é suficiente. O segundo ponto é, se liberte das ilusões. Vou fazer outra pergunta para você. Jesus está te aprovando no que você está fazendo? Jesus está aprovando a sua conduta? Jesus está aprovando da forma que você está caminhando? Muitos cristãos vivem a ilusão de buscar e alcançar o tão famoso sucesso muitas vezes. Muitos estão ludibriados, embriagados com essas ilusões que o mundo muitas vezes oferece. Nós pensamos que só poderemos realmente ser felizes se nós alcançarmos, buscarmos, conquistarmos, termos algo, termos uma condição financeira, talvez invejável às pessoas que estão à nossa volta. Posso te dizer algo aqui? Não tente provar ao mundo o que você não é. Não tente provar ao mundo aquilo que você não é. Sabe por quê? Muitas vezes eu e você estamos tentando provar para um monte de gente que nós somos alguma coisa. E essas pessoas não estão nem aí para nós. Muitas vezes, pessoas se endividam tentando impressionar alguém. E essas pessoas, se liberte das ilusões. É a mensagem de Deus para você hoje. Você está tentando muitas vezes, eu e você tentamos muitas vezes provar a qualquer custo que você é bom, que você venceu. Mas a pergunta que volta à mesa é: Jesus está te aprovando? Jesus está olhando para você e está aprovando a sua vida? Quer um recado de Deus para a sua vida hoje? Pare de buscar reconhecimento onde Deus está te reprovando. Às vezes acontecem coisas na sua vida e você não está entendendo, está em um ciclo vicioso. Sabe por quê? Pode ser que Deus esteja te reprovando em algo. Como que eu faço para saber, pastor? Entrega. Fala. Mostra para Ele. Seja específico. Pare de buscar aprovação em relacionamentos, em sucesso, na sua vida financeira, no seu trabalho. Eu não sei muitas vezes qual é a área que você tenta impressionar alguém. Mas algo que eu sei é que não adianta ter aprovações de homens e não ter aprovação de Deus. Não adianta nós sermos aprovados por pessoas nos admirarem e sermos reprovados por Deus. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Éfeso era um exemplo de uma igreja madura. E ela chega em um momento crucial da sua história. Era uma igreja perseverante, era uma igreja madura. Ela sabia combater até os falsos mestres. Nós não lemos isso aqui no versículo 2, no versículo 3. Quem olhava para Éfeso, provavelmente via uma igreja consolidada e com sucesso, que qualquer igreja hoje teria inveja. Por quê? Era uma igreja bem estruturada, era uma igreja que tinha mestres naquele lugar. Mas olha o que Jesus disse a essa igreja no versículo 4. E esse é o problema de muitas vezes nós recebermos uma carta de Jesus. Ele pode nos elogiar, e no meio do elogio, ele falar no entanto, porém, todavia, mas, no entanto,
tenho contra você isto: você abandonou o seu primeiro amor. Imagina Jesus dizendo para mim e para você hoje, escrevendo uma carta, e Ele dizendo para mim e para você hoje: você está fazendo tudo certo, mas você abandonou o primeiro amor. Você não me ama como antes mais. Você deixou de me amar, você deixou de me servir por amor, e você entrou no automático para impressionar pessoas. E quando Jesus fala isso para Éfeso, Jesus está dizendo assim, ó: eu tenho contra você os seus pecados de estimação, tenho contra você a sua ganância, a sua avareza, tenho contra você a sua aparência de ser quem você não é, tenho contra você a forma de conduzir os seus negócios, eu tenho contra você muitas vezes a forma que você se esqueceu de mim, quando você se tornou muitas vezes bem sucedido. E veja se não é isso que muitas vezes acontece conosco. Deus nos abençoa com a sua promessa, e a primeira atitude nossa é virar as costas para Ele. Sabe, essa igreja tinha abandonado o primeiro amor. Jesus estava dizendo para aquela igreja, sabe o quê? Você é como uma esposa, uma boa esposa. Você cuida dos filhos, cuida da casa, ajuda no orçamento, faz o que é necessário para essa família dar certo. Mas você não ama o marido. Você faz porque você está ali inserido no meio. Jesus está usando esse mesmo exemplo. Essa igreja abandonou o primeiro amor. E o que eu quero dizer para você hoje como igreja? Que esse não seja o problema que afasta eu e você de Jesus. Abandonar o primeiro amor é estar dentro da igreja, pertencer a uma igreja, estar todos os domingos aqui e se emocionar durante o louvor, mas se esquecer de Jesus durante os 6 outros dias da semana. Se esquecer dele, se esquecer que ele ainda continua cuidando da sua história. Pastor, como que eu identifico isso na minha vida? A forma de identificar isso, sabe qual é? É buscar a Deus. E eu quero dizer algo para você. Muitas vezes você não vai ter vontade, mas vai sem vontade mesmo. Com vontade ou sem vontade, busque a Deus. Fale para o Senhor: Senhor, o que é esse primeiro amor? E eu vou citar um exemplo aqui. Eu me lembro de quando eu me converti, 23 anos atrás. Tinha uma fome dentro de mim, um comichão, que eu precisava entender mais, precisava aprender mais, precisava buscar mais. E isso continuou por diversos anos, mas durante um período da minha caminhada, sabe o que aconteceu? Deixei isso de lado. E comecei a focar só na minha vida, naquilo que me interessava. O amor por Jesus começou a se esfriar. E a pergunta que eu volto a fazer para você hoje: se Jesus escrevesse uma carta para você hoje, Ele colocaria isso na carta? Outra pergunta que eu fiz aqui agora há pouco: Jesus está aprovando você? É uma reflexão hoje para nós, igreja. Se nós queremos ser maduros em nossa fé, nós precisamos sim avançar, romper, fazer tantas coisas. Precisamos servir com amor. É necessário, Jesus foi o primeiro servo. Mas nós não devemos esquecer o que é aquilo que é o nosso norte, que é o amor por Jesus. Nós precisamos amar a Ele acima de todas as coisas, acima de tudo. E o terceiro ponto dessa mensagem é: arrependimento é a chave para a restauração. Aquela igreja, ela tinha boas obras. Aquela igreja, ela sabia combater os falsos mestres. Ela sabia fazer um monte de coisa. Ela funcionava muito bem. Mas havia perdido o amor.
Mas aí Jesus escreve essa carta para ela. E olha o que acontece. Versículo 5 de Apocalipse 2. Portanto, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Aqui, se não se arrependermos, Ele vai mexer as estruturas. Ele mexe as estruturas. Quem se lembra as obras que essa igreja fazia lá no início, em Atos 19? Nós acabamos de ler aqui. Olha o que o texto diz. Na igreja de Éfeso. Muitos dos que creram, vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniu seus livros e os queimou publicamente. O primeiro amor que Jesus estava dizendo era: volte a ter nojo do pecado. Volte a ter nojo daquilo que me afasta de vocês. Volte a me servir porque você me ama e não por interesse próprio. Saia dessa espiritualidade, igreja interesseira, que eu só faço se eu receber de volta. Eu só faço se Deus fizer. Eu só faço para Deus se Deus fizer algo em meu favor. Ei, eu tenho algo para te dizer hoje. O que você precisa, Deus já te deu, Deus já te colocou na sua vida, na sua história. Você já encontrou salvação, você já é livre, a sua vida já foi transformada, a sua vida já foi liberta, você já é uma nova pessoa. Ei, para de se achar nesse vitimismo e se coloca na presença de Deus como o filho que você é. Sabe, o primeiro amor nos causa repulsa ao pecado, que a gente sabe que se a gente cair, sabe o que vai acontecer? Ele vai se afastar de nós. E aí nós precisamos chorar na presença dele, buscar a sua presença. E novamente, para ele chegar próximo de nós, continuar esse relacionamento. Tem um recado para você, igreja. Quando nós pecamos, nós se arrependemos genuinamente, Jesus restaura essa conexão conosco. Mas sabe qual que é o nosso grande problema? Muitas vezes nós não se arrependemos. E o problema do pecado não se resolve com terapia. O problema do pecado só se resolve com arrependimento. Com uma vida arrependida e rendida a Jesus. É a única forma de nós conectarmos com Deus é através do arrependimento e reconhecer que Ele é o nosso Senhor, e a partir daí a nossa vida é transformada. O problema do pecado se resolve com arrependimento, com a palavra de Deus e uma mudança de mente, assim como Paulo também recomenda aos romanos. Uma transformação na mente, algo que precisa ficar claro para mim e para você aqui você pode até não ser um adúltero, você não pode ser até um bandido, você pode até não ser um alcoólatra, mas seus pecados de estimação, como mentira, orgulho, soberba, vitimismo, sabe o que acontece? Te afasta de Deus da mesma forma. Por isso que Deus recomenda a essa igreja, porque dentro dessa igreja, provavelmente não havia pessoas com pecados graves, como nós costumamos dizer, mas eram os pecados de estimação que afastou do primeiro amor. E Deus está nos chamando hoje para novamente a buscarmos Ele e encontrarmos esse primeiro amor. Se nós queremos ser uma igreja relevante, se nós queremos ser pessoas que vão impactar essa cidade, vai impactar o mundo, nós precisamos deixar Jesus reacender essa chama novamente no nosso coração. Sabe o que é pior de tudo? É que muitas vezes nós se emocionamos e choramos vendo um filme de romance. E nós não se quebrantamos na presença de Deus, pelo estado espiritual que muitas vezes nós se encontramos.
nós não temos consciência. A palavra hoje é um pouquinho dura, mas é necessária para nós. Eu e você precisamos ter consciência de buscarmos esse primeiro amor novamente, de estarmos rendidos aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Volte ao início. Volte ao começo. Volte ao primeiro amor. Volte ao arrependimento. Volte ao choro. A porta fechada do seu quarto. Volte ao jejum. Volte à oração. Volte ao clamor no seu secreto. Volte a passar tempo com Ele. Pare só de funcionar. Esteja rendido aos seus pés. Porque melhor do que ser conhecido pelo que você fez ou pelo que você está fazendo, é ser conhecido pelo tanto que você ama Jesus. Ei, ali vai uma pessoa que ama Jesus. Ele foge da aparência do mal. Ei, ali vai uma pessoa que ama Jesus e ele está completamente imerso. E quando você passa, sabe o que acontece? As pessoas começam a perceber a diferença. Começam a perceber a diferença entre você que serve a Deus e aquele que não serve. Sabe? Eu não sei você, mas eu não quero ser conhecido só pelo que eu estou pregando e eu estou fazendo aqui em Marília. Pelo que nós estamos fazendo como igreja, não. Quero ser conhecido porque eu amo Jesus. E não há nada mais importante do que Ele. Não há nada mais importante do que Ele na nossa vida. Éfeso é a igreja que começou bem, mas não terminou bem. Se você for lá na Turquia hoje, a verdade é uma cidade que se tornou ruínas. E esse alerta de Jesus, a história não conta, nós não temos um relato histórico claro dizendo que essa igreja se arrependeu, voltou ao seu primeiro amor. Mas o que ficou para nós é, literalmente, esse alerta, para que nós não deixamos o nosso primeiro amor por Jesus ir embora. Não deixarmos nosso primeiro amor ir embora. Talvez essa cidade, essa igreja, tenha deixado se embriagar por aquilo que a cultura estava oferecendo naquela época. Depois que Paulo vai embora, ela deixa o amor se esfriar. Mas que não seja assim nos nossos dias de hoje. E minha última pergunta para você hoje é: qual será a sua decisão a respeito disso? Você vai permitir que o seu amor se esfrie por Jesus? Ou você vai render a Ele? Mais uma vez. Chorar aos pés dEle e dizer: Jesus, eu preciso da sua misericórdia. Volta a aquecer essa chama novamente na minha alma. Volta a acender as minhas lamparinas. Volta a acender a minha vida novamente. Volta novamente, Jesus, a fazer o que o Senhor fez no início. Volta a colocar o brilho daquilo que muitas vezes eu perdi no meio do caminho. Jesus, me perdoa por aquilo que muitas vezes eu deixei de olhar para Ti, olhar para a circunstância, olhar para aquilo que estava acontecendo, olhar para aquilo que estava à minha volta, olhar para aquilo que muitas vezes o homem feriu a minha alma. Ei, pare de olhar para aquilo que está à sua volta, comece a olhar para Jesus, comece a olhar para Ele e dizer para Ele que você quer estar embriagado novamente nesse primeiro amor, igreja. É uma mensagem de conscientização. Sabe por quê? Se eu e você amarmos a Jesus acima de todas as coisas, a nossa vida estiver realmente amando Ele, pode acontecer o que for. Sabe o que acontece? Estou nem aí com isso. Eu vou prosseguir para o alvo. O meu alvo é Cristo. Cristo continua sendo o meu alvo. Cristo continua sendo o meu objetivo de vida. Quem está entendendo? Renda a sua vida. E
Por isso eu reforço essa pergunta: qual a sua decisão? Sabe qual é a promessa de Jesus? Se você decidir voltar ao começo, iniciar de novo, se arrepender, voltar ao primeiro amor, a mesma promessa que Jesus faz a essa igreja de Éfeso no Apocalipse. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Por isso que é necessário eu e você não deixarmos a chama apagar. Feche seus olhos por um minuto.